Olá, seja muito bem-vinda ao DBcast, um programa criado para mulheres cristãs que desejam glorificar a Deus em todas as áreas da vida, inclusive nos negócios. Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Driele Bulhosa, sou influenciadora, mentora, especialista em negócios digitais e ensino mulheres a trabalharem e a prosperarem na internet, sem abrir mão dos seus valores e princípios bíblicos. Por aqui, você vai aprender muito sobre marketing, empreendedorismo, a partir de uma cosmovisão bíblica. Mas hoje, estreando esse canal de comunicação, eu quero trazer uma série de reflexões, de meditações na palavra de Deus, uma série de devocionais, e para inaugurar esse programa, juntamente com o meu retorno ao trabalho, às atividades, para quem está chegando agora e não conhece a minha história, eu estou recém saindo de um período sabático, onde eu pausei a minha empresa, minha carreira, meus negócios digitais, para mergulhar mais profundamente em Deus. E essa semana eu anuncio o meu retorno ao trabalho e para comemorar, então, já estamos aqui inaugurando também um episódio deste mais novo canal de comunicação, que é um podcast. Eu já fazia bastante tempo que eu tinha esse sonho guardado, esse projeto guardado, e para a glória de Deus, ele está saindo do papel e se materializando. Então, é uma honra para mim poder ser ouvida por você, onde quer que você esteja. Talvez você esteja nesse momento cuidando da sua casa, talvez você esteja levando seus filhos para a escola, ou talvez treinando. Vamos juntas meditar na palavra de Deus, vamos juntas nos fortalecermos, aprender também sobre esse mercado tão promissor, tão maravilhoso, que é o mercado digital e que oportuniza tantas mulheres a prosperarem, mesmo estando dentro dos seus lares, que muitas vezes é o lugar mais importante que a gente precisa estar. E aí eu queria compartilhar com você hoje um estudo que está lá no Salmo 27. Salmo, vamos abrir as nossas Bíblias, se você tiver a possibilidade, claro. Salmo é um livro muito conhecido, né? A gente tem vários salmos que marcam as nossas vidas, e esse não foi diferente. Estou abrindo aqui a minha Bíblia no Salmo 27, e a gente vai falar hoje sobre quando Deus nos esconde. Sabe aquela fase da vida em que parece que nada acontece, parece que ninguém nos vê, parece que nada do que a gente faz está sendo visto, e isso muitas vezes nos gera uma angústia e até um desespero? Pois então, tenho certeza que essa passagem, que essa palavra vai falar muito ao seu coração. Eu vou ler alguns trechos, depois você lê com calma aí na sua casa, e vou meditar principalmente no verso 5, tá? Do Salmo 27, que começa assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aí lá no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aí no verso 5, pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. Vamos parar por aqui, porque depois a gente vai ler outras referências falando sobre esse mesmo tema, quando Deus nos esconde. Provavelmente esse Salmo 27, inclusive, foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão, fugindo do rei Saul. E esse salmo fala muito ao meu coração, principalmente por ter vivido tão recente um período de caverna, um período de esconderijo. E muitas vezes Deus ele não vai nos livrar dos nossos inimigos, mas ele justamente nos esconde dos inimigos para nos revelar no tempo certo da vitória. Moisés foi escondido, Jesus foi escondido. Então, se a gente for ler a história de Moisés, principalmente ali no Êxodo,
quando Moisés nasce, o faraó na época dá essa ordem de matar os bebês nascidos abaixo ali de 2 aninhos. E aí a mãe de Moisés, numa tentativa de preservar a vida dele, esconde ele por um tempo num buraco na parede para que ele pudesse sobreviver. E aí toda a história que a gente conhece depois disso, né? Ela coloca o bebê num cesto no rio Nilo e ele é achado pela família faraônica e todo o destino profético de Moisés vai acontecendo. Da mesma forma, Jesus foi escondido. Semelhantemente, quando Jesus nasce, Herodes, na época, faz a mesma coisa que o faraó na época de Moisés. Ele manda matar todos os bebês de até 2 anos de idade na tentativa de assassinar Jesus, na tentativa de paralisar qualquer possibilidade de nascimento de um Messias, de um novo rei. A Bíblia, inclusive, esconde a vida de Jesus até os 30 anos. Por mais que a gente leia ali o Novo Testamento, os evangelhos, né, os evangelhos sinóticos, as cartas de Paulo, enfim, todo o Novo Testamento, a gente não encontra fatos históricos, a gente não encontra detalhes sobre a vida de Jesus antes do ministério dele. A gente tem poucas informações. Então, o Senhor, na sua soberania, ele esconde Jesus até cerca de 30 anos, então a gente não tem muito ali, muitas informações de como foi Jesus criança, de como era a família, de como era a vida de Jesus, como foi a adolescência, a juventude, a fase adulta. A gente não tem essas informações. O próprio Deus esconde o Cristo, o Messias, até que ele esteja pronto para cumprir o seu chamado. E ele estava vivendo em um tempo que Deus esconde Cristo, esconde Jesus para preparar o caminho para revelar de fato o Cordeiro de Deus. Então Deus, ele não está te atrasando de você tomar posse da sua promessa. Ele está te preparando para isso. Ele está te preparando para que você tome posse da promessa. Eu sei que muitas vezes o sentimento é de que Deus está atrasado, que Deus não está agindo. Uma das coisas mais difíceis da gente lidar é com o silêncio do Senhor. E a gente não sabe muitas vezes o que fazer, para onde ir, que passos dar. E às vezes a gente tem essa sensação de que Deus está atrasado ou nos atrasando. E foi no pasto, por exemplo, que Davi aprendeu a arte de tocar harpa. Então, se a gente for olhar novamente para a vida de Davi, o salmista, dessa passagem que estamos meditando hoje, o próprio Davi, ele ficou escondido, né? Até nas escrituras, ele não aparece antes, até o momento em que Samuel precisa levantar a mando do Senhor, precisa levantar um novo ungido, e aí sim a gente começa a conhecer a história de Davi. Mas até então, foi lá no pasto que Davi aprendeu, por exemplo, a tocar harpa, que lá na frente iria ser muito útil, né? Porque foi através dessa capacidade de tocar a harpa que levou Davi até o palácio. Quando Saul estava sendo atemorizado ali por sonhos, né, tenebrosos, e ele tinha esses terrores noturnos, e aí ele pede alguém para chamar alguém que tocasse harpa para expulsar os maus espíritos. Foi através dessa habilidade que Davi desenvolveu no pasto que ele teve acesso ao palácio. E você parou para pensar que depois disso, Davi não precisou mais tocar harpa? Esse talento, essa habilidade de tocar a harpa, ela foi usada por um objetivo, por um tempo. Essa passagem falou comigo também quando eu estava fazendo transição da área da beleza para o digital, e foi uma palavra que mexeu muito comigo. E talvez, quem sabe, você que esteja me escutando esteja num período de transição e talvez Deus fale com você também a respeito disso. Muitas vezes, o que você faz hoje, aquela habilidade, aquele projeto, aquilo que você empenha, né, sua energia,
não necessariamente é o que você vai morrer fazendo. Nem sempre é. Muitas vezes Deus nos dá habilidades para que a gente cumpra um tempo, para que a gente cumpra um objetivo e depois o nosso destino profético vai nos levando para outros caminhos. Então, muito cuidado para a gente não se prender demais a uma função, a um trabalho, a um projeto, achando que ele vai ser eterno, achando que ele vai ser para toda a vida. Muitas vezes Deus vai usando da forma soberana dele. E lá no pasto, enfrentando também leões, ursos, ele aprendeu a manusear e a abater os seus inimigos com a funda. Então ele aprendia algo que ele ia usar lá na frente escondido. Será que nós não estamos vivendo uma estação parecida com Davi? De estar aprendendo ferramentas, habilidades, algo que nós vamos usar lá na frente, mas no momento nós estamos aprendendo tudo isso escondido, estamos aprendendo no secreto. Então, cada passo que você dá no tempo de espera é uma preparação para você assumir o seu posto lá na frente. Fique tranquila, minha irmã. Muitas vezes você está aí estudando horas e se preparando e pensando em estratégias e desenvolvendo projetos e estuda daqui, estuda dali, aprende uma outra habilidade, aprende como funciona uma determinada plataforma, mas a coisa não vira e a coisa não anda. Fique calma. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo de aprender habilidades que você vai precisar lá na frente, porém, neste momento você está aprendendo no secreto, no tempo de espera, no tempo de preparação para o seu destino, para o seu chamado. E aí a gente tem outras passagens na Bíblia falando também sobre esse esconderijo, sobre esse tempo de espera. Quer ver só? Lá em 1 Reis, capítulo 17, vamos ler no verso 3. 1 Reis 17, 3 diz o seguinte: retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Grifa aí essa palavra, esconde-te junto à torrente de Querite, esconde-te. Então aqui o Senhor estava mandando Elias se esconder para que ele pudesse ser cuidado. Deus estava ensinando, inclusive, o profeta sobre dependência antes que ele enfrentasse Baal. E envia carne, envia água, ensinando mesmo sobre os detalhes da dependência. Eu vivi isso recentemente, pausando ali a minha carreira, o meu negócio, sem estar faturando, sem estar vendendo. Eu aprendi, escondida, no secreto, fora dos holofotes, aprendia sobre a dependência de Deus, sobre como é descansar em Deus e ver o agir de Deus. Deus enviando o alimento, Deus provendo a segurança, Deus provendo os recursos, Deus provendo tudo aquilo que eu necessitava. E talvez você consiga se enxergar também nesse momento, onde Deus te esconde, Deus te ensina sobre a soberania dele, sobre como a gente pode confiar nesse Deus que cuida de tudo enquanto descansamos. Lá em Êxodo também, Êxodo capítulo 2, no verso 2, diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Circula essa palavra aí, escondeu-o por 3 meses. Aqui é a história de Moisés que estávamos falando. A mãe de Moisés, gerando ele, dando à luz a esse bebê, esconde ele por 3 meses para que ele não fosse morto. Então, quanto maior o nosso propósito, maior vai ser muitas vezes o tempo de esconderijo e de preparação. Às vezes Deus, ele tem preparado algo
tão grande e que vai demandar tanta responsabilidade da nossa parte, tanta maturidade da nossa parte, que se a gente for apressar o agir de Deus, a gente pode transformar muitas vezes uma bênção em uma maldição. Foi o que aconteceu comigo no digital. Eu queria muito que o digital desse certo. Eu já empreendia no digital em paralelo à minha empresa física há bastante tempo, mas ainda não tinha virado, sabe? E aí quando Deus me direcionou a encerrar minha empresa de beleza para viver 100% do digital, eu queria logo alcançar o 6 em 7, eu queria já faturar múltiplos dígitos, e eu pedi tanto a Deus, sabe, criança quando quer muito algo do pai, fica por favor, por favor, por favor, e aí o pai, comovido e mexido com aquele pedido do filho, acaba cedendo aquele pedido. Então Deus me deu a oportunidade, me abençoou e eu faturei muito dinheiro, ganhei muito dinheiro, eu tive um projeto muito bem sucedido, então muitos alunos, muito dinheiro, e eu não estava preparada naquele tempo para lidar com tamanha responsabilidade, para lidar com tamanha quantidade, estrutura da empresa, do negócio, com tamanha visibilidade. Então eu me tornei uma pessoa ainda mais orgulhosa. Eu não estava preparada ainda para viver aquilo que Deus tinha me abençoado a viver, mas não seria naquele tempo, daquele jeito. Eu precisava de mais tempo de preparo. Então, por isso que quanto maior o propósito, muitas vezes o tempo de esconderijo e de preparação precisa ser maior. No tempo de esconderijo, muitas vezes você vai ver milagres. Com certeza você vai ver milagres, principalmente se você está aprendendo a viver sob a dependência de Deus. Você vai ver Deus fazendo coisas que você não acredita. Você vai ver muitos milagres acontecendo. No tempo de esconderijo, Deus também renova a sua fé e a sua confiança nele. Nesse tempo, a nossa fé ela é redobrada. E aí, quanto maior a nossa dependência, maior a nossa fé. Ela é equivalente, ela é proporcionalmente equivalente. Então, quanto mais você depende de Deus, mais você exercita a sua fé. Eu descobri que a minha fé era pequena, muito pequena, porque eu era muito independente. Eu confiava muito na força do meu braço, na minha capacidade, na minha inteligência, no meu esforço, até mais do que inteligência, mas no meu esforço. E isso me fazia viver poucos milagres, porque se eu não dependo de Deus, se eu faço tudo, então a gente não deixa Deus trabalhar, a gente não deixa Deus agir. Esse tempo de isolamento nos faz muitas vezes pensar que Deus está nos castigando. Às vezes ninguém lembra de você, você se sente solitária, você se sente com poucos amigos, você não se sente vista, você não se sente reconhecida. Muitas vezes o que você mais queria nesse momento era ser reconhecida. Talvez você esteja no momento que eu estive, de necessitar dessa validação, de receber uma placa de faturamento, de ir para um congresso e poder ser homenageada em um evento, em poder bater no peito e dizer que você conseguiu, que você chegou lá, que você bateu 6 dígitos, que você bateu X números de seguidores. Muitas vezes o seu desejo é ter esse reconhecimento, é ter essa validação. E aí você olha para o lado e você está vivendo uma estação que, pelo contrário, ninguém está te vendo, ninguém está te enxergando. Você tem ótimos projetos, ótimas ideias, você tem se preparado, você tem talento para aquilo, mas não acontece. Não acontece, ninguém te vê, ninguém lembra de você, você vive um tempo de solitude. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Você pode estar, sim, escondida, mas você não está desamparada. Estar escondida, minha querida irmã em Cristo, minha querida virtuosa, como eu chamo as minhas seguidoras,
Você pode sim estar escondida, mas você não está desamparada. E o fato de você estar escondida não é uma coisa ruim. Esse tempo que Deus está te preservando, que Deus está te escondendo, ele vai te gerar frutos. Não vai ser para sempre. Esse tempo, ele não vai ser para sempre. Ele vai ter o tempo necessário que você precisa para viver o seu destino profético em Deus. Mas ele não vai ser para sempre. Vamos abrir agora lá em 2 Reis, capítulo 11, verso 2. Abra comigo, 2 Reis, capítulo 11, verso 2. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara inferior, e assim, grifa essa parte, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Percebe a importância que muitas vezes nos esconder tem? Nesse caso, por 6 anos, esse rei foi escondido da avó, a sua avó Atalia, que queria matá-lo. Então ele não era tão bebê quanto a história de Moisés e de Jesus, mas por 6 anos esse rei ele ficou escondido para que ele não fosse morto. Então, minha irmã, muitas vezes Deus precisa te esconder para poupar a sua vida, para poupar a sua família dos ataques do inimigo, das más escolhas, das más decisões. Vai ter muitos momentos que Deus vai nos esconder no lugar da nossa promessa. Esse rei foi escondido no lugar em que ele seria rei. Então, muitas vezes Deus vai nos esconder no lugar da nossa promessa, onde o ambiente ainda não está pronto para nós. Então, você pode estar até ali naquele lugar, escondida, talvez você esteja escondida no seu departamento, na empresa que você trabalha, talvez você esteja, mais provável, como eu falo com empreendedoras digitais, mais provável é que muitas vezes você está escondida aí no digital mesmo. Você tem os seus projetos, você tem a sua conta, você tem os seus infoprodutos, você tem o seu arroba, né, na internet, no digital, onde você quer empreender, onde você sabe que você vai conseguir empreender com mais lucro, mais liberdade. Então, às vezes, você está ali naquele lugar, mas você está escondida. Ninguém te enxerga, nada acontece, nada flui. E aí, Deus manda te dizer isso, que vai ter momentos na sua vida que você pode ser escondida no lugar da sua promessa, mas que aquele ambiente ainda não está preparado para você. Então, talvez Deus precisa trabalhar ainda mais no seu coração, te preparar para o crescimento, te preparar para a bonança, para a abundância, para o enriquecimento. Então, o ambiente certo, a pessoa certa, na hora certa, você vai viver o seu destino profético. E aí pode ser que Deus até te permitiu um desemprego, ou uma falência, como foi praticamente o meu caso. Eu tive que parar, eu tive que me ausentar da internet, do meu trabalho, do meu negócio. Eu fiquei escondida durante cerca de 4 meses para que eu pudesse ter esse tempo, e glória a Deus por isso, porque eu tive essa oportunidade de ser escondida pelo Senhor, de como diz no Salmo, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, escondida, eu pude descansar. Por isso eu queria iniciar a temporada de podcast, iniciar esse novo programa, esse novo canal com essa mensagem, porque é uma mensagem que mexeu muito comigo, uma mensagem que muito atual, né, de algo que eu vivi muito recente e que muitas empreendedoras digitais, muitas mulheres vivem, não só que empreendem na internet, mas muitas mulheres talentosas, com muitos projetos, com muitos dons e talentos,
se sentindo inúteis, se sentindo sem voz, porque muitas vezes pausaram as suas carreiras para cuidar dos filhos, para cuidar do lar, e às vezes na mente dessa mulher ela acha que nunca vai voltar, que nunca vai ter relevância, que nunca vai fazer algo de útil para o reino, para a família dela. Calma, calma que o seu tempo vai chegar. Nem sempre é a hora de evidenciar, nem sempre é a hora de revelar quem você é. Deus sabe de todas as coisas. Eu preciso aprender no meu esconderijo. Esconderijo não é lugar de punição, esconderijo é lugar de preparação. Se você entender só isso nesse devocional de hoje, nesse nosso papo, nessa reflexão de hoje, eu já vou ficar feliz. Se você está vivendo um tempo de espera, um tempo de esconderijo, de anonimato, sem holofotes, creia nessa palavra. Creia que você está vivendo essa estação, esse tempo, por um objetivo maior de te preparar para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Sabe por quê, minha irmã? O lugar de visibilidade é um lugar que custa caro para as nossas emoções, que destrói muitas vezes a nossa intimidade. Se você é uma empreendedora digital, se você trabalha com internet, com redes sociais, com produção de conteúdo, você vai me entender. Essa visibilidade extrema, ela tem um preço, ela custa caro. E aí, as mesmas mãos que muitas vezes nos aplaudem, né? Aquelas pessoas que nos bajulam, são as que vão nos criticar. As mesmas mãos que aplaudiram Jesus foram mãos que ajudaram ali a dizer, né, a engrossar o coro de crucifíquio. Então, as mesmas pessoas que viram Jesus fazer milagres, que endossaram esse movimento, foram as mesmas que gritavam crucifíquio. Então, seguidores que aplaudem, muitas vezes querem que você trabalhe doente, por exemplo. Então, às vezes a gente, nessa ânsia de agradar e de olhar para seguidor, que, nossa, eu sou famosa, eu tenho trocentos seguidores e eu tenho que produzir. Quantas vezes eu vi e algumas vezes eu até pratiquei pedir desculpa aos seguidores porque tinha que postar um conteúdo e não postou, porque tinha que fazer uma live e aí por um momento, um motivo de força maior não foi possível porque estava doente. A gente perde a noção de que esses seguidores, se a gente não tiver uma consciência muito clara daquele propósito e do que a gente faz e o porquê a gente faz, a gente se torna escrava desses seguidores. Então, esses mesmos seguidores que dão engajamento são muitas vezes aqueles que vão criticar porque você escreveu algo na legenda errada, porque você marcou de dar um conteúdo gratuito, uma live gratuita e por algum motivo maior você não pôde, e aquele mesmo seguidor vai te criticar. Dentro do palácio tinha muito rei escondido, dentro da igreja tem muito profeta escondido ainda, e dentro do digital tem muita mulher que vai transbordar, que vai impactar vidas, que vai transformar vidas através da sua própria vida, mas que está escondida. Mas escondida por Deus para a hora certa, porque Deus não chega atrasado, lembre-se disso. E aí, para finalizar, vamos ler Jeremias 36, 26, que também vai falar sobre tempo de espera de esconderijo, que diz o seguinte: Antes deu ordem o rei a Jeramel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Que coisa linda! Grifa isso aí, minha irmã. Mas o Senhor os havia escondido. Olha como Deus ama aqueles que o temem, aqueles que obedecem e que muitas vezes os esconde com a sua poderosa mão para que nenhum mal nos alcance. Então Deus, ele camuflou, ele colocou um manto de invisibilidade nesse profeta. E para a gente finalizar essa meditação,
Se Deus estabeleceu algo na sua vida, minha irmã, não tem rei, não tem perseguição, não tem absolutamente nada que vai impedir daquilo se cumprir na sua vida. Lá em Atos 9:23, eu não vou ler, mas depois, se você quiser, você leia. Paulo, ele se esconde para que ele não seja morto. Mesmo sendo guerreiro, mesmo sendo corajoso, Paulo ele não era um homem covarde, ele era um homem que ele não tinha nem muito apego à sua própria vida. Então Deus, ele pode te esconder de enfrentar algo que você pensa muitas vezes que você é capaz de enfrentar, mas que vai te levar para a morte. Para que ele cumprisse o propósito, ele não poderia morrer a qualquer dia, de qualquer jeito. Existia um propósito para aquilo. Então, para que ele cumprisse, Deus precisou esconder ele de enfrentar pessoas, autoridades, coisas que ele achava que ele era capaz, mas que poderiam levá-lo fatalmente à morte. Então, talvez agora, na sua vida, não seja a hora de assinar um contrato, talvez não seja a hora de bater boca com alguém, de buscar estar na razão, talvez não seja a hora de enfrentar um grande inimigo, talvez não seja a hora de se indispor com alguém, com algumas pessoas. Talvez agora seja a hora de se esconder. Esse momento que Deus esconde Paulo era como se Deus estivesse dizendo: Paulo, agora não é hora de enfrentar, agora é hora de se esconder. Não tenha pressa de ser colocado no trono que Deus te prometeu. Seja útil no pasto que você está agora, no esconderijo que você está agora. O governo, ele chegará, esse tempo de governo, ele chegará quando você estiver preparada. Tem gente que reclama: por que Deus? Por que isso ainda não aconteceu? Todo mundo consegue, tá todo mundo alcançando e nada acontece para mim. Por que eu ainda não tomei o meu lugar? Por que eu ainda não fui promovida? Por que não sou eu que estou indo receber X homenagem? Por que não sou eu que estou sendo entrevistada num podcast? Calma, você precisa ser preparada. Não tenha medo de habitar por um tempo no esconderijo do Altíssimo e descansar. Deus tira Davi das malhadas para fazer ele rei de Israel. O mesmo Deus que te escondeu, que pode estar nesse momento te escondendo, ele vai te revelar no tempo certo, curada, preparada. Se sua alma está cansada, não tenha medo de descansar no esconderijo do Altíssimo. Vou repetir, no esconderijo do Altíssimo. Se deleite no descanso de Deus, no esconderijo de Deus. E assim como Deus está colocando muita gente no esconderijo hoje, muitas pessoas também estão saindo do esconderijo nesse tempo para serem reveladas para a glória de Deus. Eu espero que esse devocional, que essa reflexão tenha sido bênção na sua vida, minha irmã. Eu espero que esse canal seja uma bênção, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, que possamos ter um convívio, que possamos ter papos, entrevistas maravilhosas aqui, edificantes para o crescimento das nossas carreiras, dos nossos negócios, mas principalmente para o nosso crescimento em Deus. Se você gostou desse episódio, já curte aqui, tem um coraçãozinho, já nos siga no Spotify, já nos siga nas principais plataformas e envia esse episódio, envia esse devocional para alguém que Deus colocou aí na sua mente, no seu coração, alguém, talvez uma amiga, talvez uma irmã, talvez uma funcionária, talvez uma pessoa, uma autoridade sobre a sua vida. Eu tenho certeza que nesse tempo de esconderijo que todas nós muitas vezes passamos na vida, nesse tempo Deus vai revelar o nosso destino profético, Deus vai nos capacitar, nos ensinar, nos disciplinar para que possamos ser provadas e aprovadas e que sejamos mulheres relevantes nesse tempo e nessa geração. Foi um prazer estar com você nesse tempo. Te espero no próximo episódio.